Bom dia, meus amigos, pessoas que me conhecem, né? Meu nome é José Justino da Cunha. Eu tenho 62 anos hoje. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque eu tenho visto na internet ex-membros de algumas organizações religiosas, chamadas igrejas, né? Que eles saem da igreja, afastam da igreja e ficam gravando vídeo deturpando algumas coisas, falando algumas verdades, algumas mentiras, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecida aí mundialmente como a Igreja dos Mormons. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem esclarecida é que a igreja não é a Igreja dos Mormons. Se vocês chegarem em frente de qualquer capela que nós frequentamos, né, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, vai ter uma placa lá na frente da capela escrito assim: a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E aí vocês podem fazer uma pesquisa na mídia, tá certo? Né, mídias fiéis, leais, né? Porque tem muita coisa que fala muita coisa que realmente são algumas inverdades, muitas inverdades com relação à igreja. Assim como fala de todas as outras igrejas também, né? Eles falam mal dos adventistas, falam mal da Testemunha de Jeová, ok? Vão falar mal dos batistas, Assembleia e por aí afora, ok? Então é o seguinte, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer com relação a esse vídeo é dar para vocês a minha posição com relação à igreja que eu frequento há mais de 35 anos, tá ok? Como eu disse meu nome para vocês, meu nome é José Justino da Cunha, tá? Sou mineiro, nasci na cidade de Alegria, acho que é por isso que o pessoal me acha uma pessoa muito comunicativa, né? Deve ser a origem da cidade, Alegria, que é um patrimônio da cidade de Simonés, em Minas Gerais, tá ok? Fica ali na região de Caratinga, mais ou menos, tá bom? Mas em resumo, o que eu quero falar para vocês é que alguns anos atrás, né? Há 35 anos atrás, eu me encontrava numa situação que eu estava muito desanimado com a vida, né? Eu recebi o pagamento no final do mês e aí quando eu ia olhar já estava devendo mais da metade do salário do outro mês. E tinha os meus vícios, naturalmente, como toda pessoa, né, normal tem os vícios, né, de beber, fumar e por aí afora, né? Então, mas eu estava muito insatisfeito com determinadas coisas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito responsável, entendeu? Sempre fui muito responsável com meus filhos, com minha esposa, com meu casamento, né? A gente passava por algumas crises de casamento, mas era coisa boba que a gente conseguia resolver entre a gente mesmo. Em resumo, eu estava um belo dia na parte da tarde, eu estava com os meus pensamentos, né, voltados com relação a assuntos do Senhor. E aí me deu uma vontade assim de procurar uma igreja para poder frequentar. Mas eu não queria frequentar qualquer igreja, né? O meu desejo era conhecer uma igreja onde que realmente a coisa fosse séria, né? Até porque era uma época que tinha muito envelope de 50 reais, 100 reais, 500 reais, aquele negócio que as igrejas distribuíam. E como o meu salário ele já devia metade do outro mês, se eu entrasse numa igreja que eu tivesse ficado dando salário, dando 50 reais, 200 reais, eu não ia sobreviver, né? Então eu tinha muito medo disso, né? Então com esse questionamento eu falei com a minha esposa que eu queria procurar uma igreja para poder frequentar. E ela falou que nós já tínhamos uma igreja, né? Porque nós éramos de uma denominação religiosa. E eu falei com ela, olha, realmente nós somos membros da igreja, porém eu vou lá apenas para poder batizar a criança e para poder casar, né? Para assistir casamento. Eu não aprendo realmente muita coisa lá. E eu estava com realmente vontade de aprender mais, saber mais sobre o Senhor e os seus mistérios. Ela falou que estava tudo bem, ela estava muito ocupada, né? E ela falou que estava muito bem, que estava tudo bem para mim, que eu decidisse que eu fizesse estava bom para ela. Aí eu voltei para o outro lado da calçada, continuei matutando, né? Em Minas Gerais a gente fala matutando, continuei pensando, né, que eu ia fazer. E nesse inteirinho eu fui tomar banho. Aí tomando banho eu estava realmente bem angustiado.
Aí eu comecei a chorar debaixo do chuveiro e pedindo ao Senhor que pudesse me aliviar meu coração e que pudesse, se existisse uma igreja na face da terra, que fosse a igreja que ele se deleitava com ela, que ele aprovava, que fosse a igreja dele, que ele pudesse me apresentar essa igreja, porque eu gostaria muito de poder frequentar essa igreja, né? Bom, aí eu acabei de tomar banho, eu confesso que eu fiquei bem aliviado depois dessa súplica. Eu comecei a pesquisar, procurar algumas igrejas. E o curioso é que eu entrava em determinadas denominações religiosas e lá dentro eu passava 2 minutos ou 3 minutos, no máximo 5 minutos, me dava uma angústia muito grande e eu acabava saindo, arrumava uma desculpa e ia para casa. Como eu estou falando para vocês, eu tinha alguns vícios, né? Tomava minha cervejinha, meu vinho, fumava meu cigarro, né? E um final de semana eu estava lá em casa escutando o tal do Zeca Pagodinho, né? Bezerra da Silva, né? Naquele tempo, há uns anos atrás, né? E meu cigarro tinha acabado e nós morávamos todos no mesmo lote. Lá em Belo Horizonte fala lote, não sei como é que vocês falam a região de vocês. E eu deixei minha vitrola tocando e fui lá no barracão do meu cunhado para poder pedir um cigarro para ele. E aí tinham 2 missionários sentados, ele morava em um quarto só. Tinham 2 missionários sentados, né? E eu passei por eles, aí pedi o meu cunhado Marcinho, que ele até batizou na igreja depois, pedi ele um cigarro, né? Ele me arrumou um cigarro. E aí os missionários, eu vi os missionários, aí quando eu vi eu falei assim, vocês fazem o quê? Porque eles são tudo uniformizadinho, com camisa branca, plaquinha, eu pensei que eles eram vendedores, né? Aí perguntei para eles assim, o que vocês fazem na vida? Aí eles falaram assim, nós somos representantes, você mostrou a plaquinha da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e nós pregamos o Evangelho para as pessoas. Você gostaria de saber mais? Aí eu falei assim, sobre Jesus Cristo sempre é bem-vindo, né? Aí eles falaram assim, nós podemos ir na sua casa deixar uma mensagem com você e sua esposa? Aí eu sempre fui muito brincalhão, mas muito sério com relação a determinadas coisas, né? Aí eu falei com eles assim, tudo bem, vocês podem ir lá em casa, só que um detalhe, se você falar pra mim depois que se eu não batizar na igreja eu vou pro inferno, nem precisa ir, entendeu? Eu já tinha tomado uns vinhos, né, umas cervejas, tá certo? Então, eu sempre fui muito descontraído com relação a determinadas coisas. Aí eles riram e marcaram para ir lá em casa, se não me engano, numa terça-feira. E aqueles rapazes chegaram lá em casa quando começaram o relato falando da origem da igreja, como é que José Smith conheceu, o que aconteceu com ele, que eles falaram da primeira visão, que José Smith com 14 anos, eles no meio de uma confusão danada em relação a religiões, que algumas igrejas diziam ser a igreja verdadeira, outra igreja devia ser a igreja verdadeira. A família dele inclusive, eles ficaram mais voltados para o presbiteriano, né? A família dele se tornou presbiteriano e ele ficou empolgado também com o presbiteriano, né? Com a igreja presbiteriana. Mas enfim, mas mesmo assim ele não tomou nenhuma atitude. E na pesquisa dele, ele acabou lendo lá em Tiago 1,5, falando que se algum de vós tem falta de sabedoria, que pudesse pedir a Deus que ele iria dar a sabedoria e não ia lançar em rosto, ou seja, ele não ia depois julgar na cara. O que é lançar em rosto? É tipo o seguinte, eu te dou um conselho, te dou uma explicação, e se você quebrar a cara, eu vou julgar na sua cara. Bem feito, eu falei com você para não fazer assim. Então o não lançar em rosto é justamente isso aí, tá certo? Então que aquele que tivesse falta de sabedoria, está lá em Tiago 1,5, peça a Deus que ele vai dar liberalmente e não vai lançar em rosto. Então, com aquela escritura na cabeça, aquele menino de 14 anos, ele resolveu fazer uma oração. E ele foi a um bosque um dia, fez uma oração alta, fazendo uma oração em voz alta, e ele foi rodeado, né, por influências negativas que começaram a perturbar ele demais, tá certo? Uma força maligna começou a perturbar ele demais, tá certo? Durante a oração dele, e ele insistiu,
E aí aconteceu a primeira visão, onde ele viu Deus, o Pai e Jesus Cristo, que falaram para ele a respeito do que estava acontecendo no mundo. Que ele não se filiasse a nenhuma igreja daquelas ali, porque aqueles homens, eles se aproximavam de Deus com a boca, mas o seu coração estava preso às riquezas do mundo, né? Isso não é novidade para ninguém, né? E aí, depois desse relato, bom, aí é outra coisa. Vocês podem pesquisar a história da igreja se vocês quiserem. Eu vou deixar, vou deixar um link aqui debaixo do vídeo. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar por conta de vocês. E aí, de posse dessa palestra que os missionários me deram naquele dia, eu comecei a comparar a minha situação, né? Tá certo? E comecei a olhar as coisas, fui na igreja, me encantei com os ensinamentos da igreja, porque nós tínhamos perdido uma filha, a Fernanda. Ela morreu com 6 meses de idade, né? Ela nasceu, viveu 6 meses e morreu, né? E para nós, para quem não tinha nenhuma fé com relação à ressurreição e tudo mais, me deram uma palavra muito importante, que é com relação às famílias serem eternas. Porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma das doutrinas é que as famílias, elas podem ser eternas. Porque foi dado a Pedro, quando o Senhor deu para ele assim: tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Mateus 16. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então esse é o poder de autoridade, para que pudesse ser selado na terra e ser ligado nos céus. Isso significa que se um líder da igreja, um portador do sacerdócio, realizar um batismo, realizar um casamento, uma ordenança no templo, essa ordenança, pelo poder do sacerdócio, ela é válida também no céu. Então você faz aqui e ela é válida no céu. Então ligou aqui e ligou no céu. Por quê? Essa autoridade foi dada por Deus. Qual é aquela primeira visão de José Smith, quando Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo apareceram para José Smith? Ele recebeu determinadas autoridades com o passar do tempo, quando a igreja foi restaurada, porque a igreja foi restaurada, aquela mesma igreja primitiva que Cristo chamou 12 apóstolos, ela foi restaurada, entendeu? Então, com essa autoridade, um portador do sacerdócio hoje, autorizado por Deus, ele pode realizar um casamento para toda a eternidade, e ele pode ligar as famílias também para toda a eternidade dentro do templo sagrado, ok? Então aquela ideia, aquela pregação, ela me encantou, porque era o meu momento. E eu estou na igreja já há 35 anos com a minha família, tá certo? Minha família toda da igreja, tá? Minha filha, meu filho, meus netos, minha nora, meu genro, tá certo? Eu tenho assim, eventos na minha vida, por exemplo, de milagres reais que aconteceram comigo e com a minha família, depois que eu entrei para a igreja. A minha prosperidade financeira, não estou falando financeira de fiquei rico, né? Mas o que eu consegui na vida depois de conseguir bens materiais para minha família, dar estrutura para minha família, tudo isso é devido ao Evangelho de Cristo, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? É porque eu vejo muitas pessoas se afastarem das igrejas e falarem mal da organização religiosa a qual ele pertenceu, na realidade, entendeu? O conselho que eu dou para essas pessoas: se elas estiverem mal satisfeitas, elas possam sair da igreja, mas não precisa ficar gravando vídeo falando mal da igreja. Eu vejo muitas pessoas falando mal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidas mundialmente como os Mormons. Volto a afirmar, não existe uma igreja Mormon. Não tem nenhuma placa escrita assim, Igreja Mormon. Não existe isso, Igreja Mormon. A igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A mesma igreja que Jesus Cristo organizou lá em Jerusalém, quando ele organizou o ministério dele. A mesma igreja, restaurada nos últimos dias em preparação para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Ah, mas o que é Mormon? Mormon foi um profeta das Américas, que viveu nas Américas aqui. Um povo que saiu lá de Jerusalém, vieram para as Américas, são os primeiros colonizadores das Américas. E Mormon é o livro que tem o nome desse profeta, que tem todos os registros, desde que eles saíram de Jerusalém até o ponto que eles chegaram aqui nas Américas, que eram 2 povos, um povo chamado Lamanita e o povo chamado Nefita.
tá certo? Que deu origem ao índio americano, aos índios americanos, tá ok? Então, lembra daquelas construções antigas das Américas, aquelas cidades, Machu Picchu, lá no Peru, aquelas coisas? Aquilo aqui é construção antiga desses povos que vieram de outros continentes para cá, tá certo? Então eu estou gravando esse vídeo para isso, pedir às pessoas que possam parar de falar mal das suas organizações religiosas. Se você não está satisfeito, sai, procura um local onde você se encaixa direito, ok? E se o meu testemunho servir para poder ajudar na tua vida, faça uma pesquisa sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Sou membro há 35 anos, extremamente feliz, eu, minha esposa e meus filhos, tá certo? E eu quero deixar o meu testemunho para o mundo, que eu já tenho 62 anos de idade. Eu não sei quanto tempo mais o Senhor vai me permitir viver nessa terra, tá certo? Então é isso que eu quero deixar para vocês, tá? Um testemunho de que eu sei, eu tenho um testemunho de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem toda a verdade. Ela tem a plenitude da verdade. As outras igrejas são maravilhosas, são muito boas, ajudam as pessoas. Mas saber de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois da morte, e que tipo de pessoa é o nosso Deus, que tipo de pessoa é o nosso Pai, a sua doutrina, a doutrina de família eterna, do templo e tudo mais, só na Igreja de Jesus Cristo é que tem, tá certo? Sou feliz por isso e eu quero prestar um testemunho para vocês, tá certo? E isso eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém.